Sejam bem-vindos então à nossa primeira unidade. Nessa unidade nós vamos discutir os termos teóricos e os conceitos que vão organizar a nossa discussão ao longo do curso. Então, iniciando com a concepção de sociedade ou de sociedade civil. Fica muito claro nos estudos e pesquisas na área das ciências sociais a relação íntima que existe entre a emergência de uma sociedade civilizada e o controle da violência. Essa sociedade civil ela seria o oposto do que a gente costuma chamar de estado de natureza, quando os homens vivem sem uma forma de organização mais complexa. Nesse contexto, os indivíduos estavam expostos ao risco do conflito armado entre eles mesmos. Na famosa frase de Thomas Hobbes, o homem, antes do surgimento do Estado, é o lobo do próprio homem. Segundo essa visão, portanto, a sociedade civil ela se inaugura com um contrato social, em que as pessoas criam o Estado e aceitam conferir a esse órgão o monopólio no uso da violência. Acreditava-se, então, que com isso seria possível pacificar a sociedade pelo controle da violência entre as pessoas, o que permitiria, então, o surgimento e o florescimento da sociedade civil e das capacidades humanas. Nessa concepção, aparece muito claramente um conceito materialista de violência. Em outras palavras, a violência será controlada pelo Estado, é uma forma de violência que ocorre através da intervenção física de um indivíduo ou de um grupo contra outro indivíduo ou outro grupo. Contudo, a intervenção física de um sujeito sobre o outro é apenas uma das compreensões sobre a ideia de violência. Há outras formas de se compreender esse conceito. De modo geral, a literatura fala de formas de violência simbólicas ou estruturais. Estas, porém, elas são mais difíceis de perceber. E por que elas são mais difíceis de perceber? Porque elas costumam estar inscritas em nossos valores, em nossas crenças, nos costumes e hábitos. A nossa cultura, ela nos diz quais são as formas corretas de agirmos e de nos relacionarmos. A gente aprende, por exemplo, que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade. No mais das vezes, como nós sabemos, em detrimento das mulheres. A gente sabe que a partir da nossa inserção em determinado contexto social, quais são as atitudes certas e as atitudes que são consideradas inadequadas. Se o Estado monopoliza e controla a violência física, ele não é capaz, por outro lado, de fazer a mesma coisa com a violência simbólica. Muitas vezes até ele contribui para a sua reprodução. Tais formas de violência são camufladas por sua conformidade às regras sociais. A gente não percebe a sua existência porque ela não aparece como uma ruptura daquilo que é considerado como sendo a normalidade. Vimos, portanto, que o elemento da violência física está fortemente envolvido no surgimento da sociedade civil. O seu monopólio por parte do Estado é parte fundamental do que o sociólogo alemão Norbert Elias vai chamar de processo civilizador. A gente observou, porém, que a violência também pode ser compreendida como uma construção social. Isso é, as regras formais e informais que nos dizem como agir podem levar a situações em que os grupos sociais compartilham características como raça, gênero, etnia e religião, acabam não desfrutando das mesmas oportunidades de emprego e renda, ocupações importantes que a sociedade considera e outros atributos que nós consideramos valiosos. Nessa primeira unidade, então, nós vimos os principais conceitos que vão organizar o debate. Na próxima unidade, nós vamos tratar de forma mais direta a respeito da realidade na qual esses conceitos vão se materializar. Muito obrigado a todos e todas. Espero vocês na próxima unidade.